Um decreto real selado não pode ser mudado. Esta era a lei implacável do Império Persa. O povo judeu estava condenado à morte em toda a extensão do reino, 127 províncias esperando o dia da destruição. Mas quando Deus intervém, até leis irreversíveis se curvam diante do seu poder. Em Ester capítulo 8, testemunhamos uma das maiores reviravoltas da história bíblica. Lemos em Ester 8, versículos 1 a 17, no mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe declarara o que ele lhe era. O cenário mudou completamente. Amã, o inimigo, está morto. Sua casa agora pertence a Ester. Mordecai, antes sentado humildemente à porta do palácio, agora tem acesso direto ao rei. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai, e Ester pôs a Mordecai sobre a casa de Amã. O mesmo anel que selou a sentença de morte dos judeus agora está nas mãos de Mordecai. Deus não apenas remove obstáculos, ele os transforma em instrumentos de bênção. Há detalhes nesta passagem que frequentemente passam despercebidos. Primeiro, o anel do rei. Não era apenas um símbolo de autoridade, era o mesmo anel que Amã havia usado para selar o decreto de morte. Imagine a ironia divina, o instrumento da destruição torna-se ferramenta de salvação. Segundo, o novo decreto não podia cancelar o primeiro. As leis persas eram irreversíveis, mesmo para o rei. Então como Deus resolve o impossível? Ele autoriza um contradecreto que permite aos judeus se defenderem. Que se escrevessem cartas, segundo parecesse bem a Mordecai, aos judeus, para se ajuntarem e se porem em defesa da sua vida. Terceiro detalhe, a velocidade da comunicação. O texto menciona correios montados em jinetes e dromedários. Esta era a comunicação urgente, expressa. Deus não apenas age, ele age rapidamente. E há um quarto detalhe impressionante, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A perseguição planejada resultou em conversões em massa. O que Satanás intentou para a destruição, Deus transformou em expansão do seu povo. Observemos as transformações espirituais profundas nesta passagem. Primeiro, de lamento para alegria. O capítulo 4 mostrava jejum, choro e lamentação. Agora lemos, porque aos judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esta não é apenas mudança de circunstâncias, é restauração espiritual completa. Luz onde havia trevas, alegria onde havia pranto. Segunda transformação, de maldição para bênção. O decreto original era uma maldição sobre todo o povo judeu. O novo decreto não apenas remove a maldição, transforma a situação em vantagem. Os judeus agora têm proteção real para se defenderem. Terceira mudança, de fraqueza para autoridade. Mordecai, que se recusava a se curvar diante de Amã, agora recebe autoridade real, e Mordecai saiu da presença do rei com vestes reais azuis e brancas, e com uma grande coroa de ouro. Deus não apenas livra, ele exalta. Esta é a dinâmica do reino de Deus, os últimos serão primeiros, os humilhados serão exaltados. Quando andamos em obediência, mesmo diante da perseguição, Deus prepara nossa vindicação. Nesta passagem, vemos a ordem bíblica entre homem e mulher operando em harmonia perfeita. Ester, mesmo sendo rainha, reconhece a liderança de Mordecai em questões de governo e estratégia. E Ester pôs a Mordecai sobre a casa de Amã. Ela não compete com ele por autoridade, ela o estabelece na posição apropriada. Mas observe, isto não diminui o papel crucial de Ester. Sua intercessão corajosa diante do rei foi essencial para esta vitória. Ester usou sua influência feminina única, acesso ao coração do rei, para abrir caminho para a liderança de Mordecai e implementar a solução. Esta é a complementaridade bíblica em ação, não competição, mas cooperação. Ester intercede, Mordecai administra. Ela abre portas que só ela poderia abrir, ele toma decisões estratégicas que requerem sua sabedoria governamental. Ambos são igualmente valiosos, diferentemente capacitados. O resultado? Salvação para todo o povo.
Quando homens e mulheres operam nos seus papéis bíblicos, não por imposição cultural, mas por reconhecimento de como Deus nos criou, o reino avança poderosamente. Enquanto os decretos eram enviados por todo o império, as criaturas de Deus observavam com admiração esta demonstração do poder divino. Do alto, a águia testemunhava a velocidade sobrenatural da comunicação divina. Nas montanhas, o leão contemplava a justiça de Deus sendo estabelecida. E a pomba, sensível ao espírito, percebia a restauração da paz chegando ao povo escolhido. Do alto eu vejo os correios se espalhando como raios de luz por todo o império. A velocidade desta comunicação não é meramente humana, é divina. Por gerações, os descendentes de Amaleque perseguiram o povo de Deus. Agora vejo a justiça divina, o perseguidor é removido e o perseguido é exaltado. Sinto o espírito de paz descendo sobre as comunidades judaicas. Onde havia medo, agora há esperança. Onde havia choro, agora há preparação para a festa. Os humanos muitas vezes não percebem que sua obediência individual pode resultar em livramento nacional. Esther e Mordecai permaneceram fiéis, e todo um povo foi salvo. E observe como Deus trabalha, ele não quebra as leis dos homens, mas as supera. O decreto permanece, mas um decreto maior o neutraliza. As lições de Esther 8 se aplicam poderosamente às nossas vidas hoje. Primeiro, Deus pode reverter situações aparentemente irreversíveis. Talvez você enfrente um decreto na sua vida, uma situação que parece definitiva, sem volta. Doença terminal, divórcio iminente, falência, relacionamentos destruídos. Lembre-se, o Deus que transformou o decreto de morte em proclamação de vida ainda opera hoje. Segunda aplicação, use a autoridade que Deus te deu para proteger os vulneráveis. Mordecai poderia ter usado sua nova posição apenas para benefício próprio. Mas ele a usou para salvar seu povo. Que autoridade Deus colocou em suas mãos? Na família, no trabalho, na igreja, na comunidade? Use-a para abençoar outros. Terceira lição, celebre as vitórias de Deus. Os judeus instituíram a festa de Purim para lembrar este livramento. Ainda hoje, milhares de anos depois, eles celebram. Não esqueça os livramentos de Deus na sua vida. Conte-os, celebre-os, compartilhe-os. Estas lembranças fortalecem sua fé para as próximas batalhas. Deus que operou através de Esther e Mordecai quer operar através de você. Oremos juntos, Senhor, Tu és o Deus que transforma decreto de morte em proclamação de vida. Te agradecemos porque nenhuma situação é irreversível em Tuas mãos. Onde há lamento em nossas vidas, traz alegria. Onde há maldição, pronuncia a bênção. Usa-nos como instrumentos de proteção para os vulneráveis ao nosso redor. Que nossa obediência resulte não apenas em livramento pessoal, mas em bênção para muitos. Em nome de Jesus, que venceu a morte e nos deu vida eterna. Amém. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.